Estimados irmãos, eu vos convido a abrirmos a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, o versículo 3, vamos ler até o versículo 11. Uma igreja que ora com gratidão e esperança. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento de toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ao chegarmos aqui, em Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11, nós somos introduzidos não apenas à espiritualidade de Paulo, mas à base, à teologia que sustenta essa espiritualidade. De certo modo, depois da saudação aqui nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo abre-nos aqui uma janela para a sua vida devocional, para a sua vida de oração. Estamos aqui agora a ter acesso, tendo em vista a sua explicação da vida de oração de Paulo. Paulo escreve, como nós sabemos pelo contexto, o que foi mencionado no último sermão, ele escreve da prisão. Esta é uma epístola da prisão. Humanamente falando, a situação de Paulo era uma situação difícil, dolorosa, adversa. Contudo, a sua linguagem nesta carta é dominada não por murmuração, mas por gratidão, confiança e esperança. Esse texto revela-nos como o Evangelho, ele molda a oração da igreja. Ele transforma a nossa vida devocional e também as nossas orações. E o texto, se observarmos atentamente, ele organiza-se de uma forma natural em 3 movimentos. Pelo menos 3 movimentos. O primeiro deles, uma gratidão enraizada na obra passada de Deus, aquilo que Deus fez. O segundo movimento do texto está aqui na confiança fundamentada, baseada na fidelidade futura de Deus, naquilo que Deus ainda vai fazer. Paulo expressa essa confiança. E na sequência, o terceiro movimento, focado mais no presente, vemos uma oração orientada para a maturidade presente do povo de Deus, para que eles cresçam em amor e se tornem maduros e frutíferos para a glória e louvor de Deus, como aparece no texto. Portanto, quanto ao passado, quanto ao futuro, mas quanto ao presente também. Portanto, essa exposição vai seguir, naturalmente, os 3 movimentos naturais do próprio texto. E o primeiro movimento, portanto, dos versículos 3 ao 5, e os irmãos poderão seguir pela leitura, nós vemos aqui uma gratidão que brota da parceria no Evangelho.
essa gratidão como fruto dessa cooperação no Evangelho, dessa participação no trabalho missionário. O texto assim, ele começa assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Portanto, aqui, a primeira nota que nós encontramos aqui no texto, ela é inequívoca. A nota aqui é gratidão. Esse é o ponto. Gratidão. Paulo não começa com problemas, ainda que eles existem. São muitas as aflições. Ele estava preso. Ele começa com a ação de graças. Então, a memória que Paulo tinha, ele vai dizer de recordação, ou lembrança que ele tem de vós, ou lembrança que ele tem de todos, daquela igreja, é uma memória filtrada pela graça de Deus manifestada na vida deles. A graça de Deus manifestou-se salvando pessoas em Filipos, transformando vidas, e portanto essa recordação gera alegria no coração. Mas notem que a base da alegria, essa gratidão, ela é uma expressão mais técnica, teocêntrica. Essa gratidão é centrada em Deus, porque a primeira coisa que ele diz é: dou graças ao meu Deus. Portanto, essa gratidão está centrada em Deus, ela é vertical, antes de ser horizontal. Dou graças ao meu Deus, e aí recordando-me de vós. Então, primeiro, ele tem uma gratidão centrada em Deus, que, por consequência, também tem um aspecto horizontal, focado também naquela igreja. Então, ele começa elogiando, na sequência, os filipenses, mas antes de elogiá-los, ele agradece a Deus por eles. Então, a obra visível da igreja, os frutos visíveis, palpáveis, reconhecíveis, mensuráveis daquela congregação, é interpretado como fruto da obra da graça invisível de Deus. Por detrás dessas boas obras, por detrás das boas recordações, eu dou graças ao meu Deus, porque foi Ele que fez isso nas vossas vidas. Então a memória de Paulo não é dominada por falhas, mas pela graça operante, e isso mostra maturidade espiritual. A mente moldada pelo Evangelho, ela aprende a reconhecer a ação salvadora e soberana de Deus na vida dos outros. E dar graças a Deus pela obra de Deus na vida dos outros. Paulo está preso, mas ele não escreveu uma carta à igreja: vocês estão aí na boa vida, e eu estou aqui preso. Deem graças a Deus, porque vocês estão soltos, mas eu estou aqui na prisão. Orem por mim, porque eu estou muito chateado e zangado, porque eu sempre fiz tudo que é certo, andei na lei do Senhor, prego o Evangelho, e olha o que me resultou no final. Vale a pena? Vale a pena? Estou preso. Seria natural, numa perspectiva puramente humana. Mas Paulo está a demonstrar gratidão a Deus pela vida dos outros. Os irmãos estão soltos, estão dando frutos, eu estou preso. Mas eu quero dar graças ao meu Deus por vós. Essa alegria também, ela nasce da missão, porque Paulo ora, é impressionante, com alegria, como está no versículo 4, fazendo sempre com alegria. E esta alegria não ignora a prisão. Essa alegria transcende a situação que ele está a viver. E o motivo aqui é explícito: a minha alegria pela vossa cooperação no Evangelho. Portanto, aqui está um ponto importante para nós. A alegria espiritual, ela está inseparavelmente ligada à missão. Uma igreja centrada em si mesma, desligada da missão, é uma igreja triste. Porque essa alegria é resultado da cooperação deles na promoção, na proclamação do Evangelho. Então, se nós não estamos na missão, envolvidos na missão, no trabalho missionário,
É difícil Paulo dizer com alegria, nesse caso, se nós fôssemos assim. A alegria aqui, portanto, não é um sentimentalismo, apenas uma coisa superficial, é fruto da percepção da graça operante de Deus. Mesmo preso, Paulo interpreta a realidade à luz do progresso do Evangelho. E isso está claro no versículo 12, nós não lemos o versículo 12, mas observe qual é a base da sua alegria. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram, que me sucederam, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então Paulo interpreta a sua prisão à luz do progresso do Evangelho. Olha, eu estou aqui preso e estou dando testemunho para vários soldados e para várias pessoas aqui na prisão. Deus está fazendo uma obra aqui, e vocês continuam a fazer aí. Eu dou graças ao meu Deus por causa do progresso do Evangelho. Ele interpreta tudo à luz da missão. Que olhar espiritual, que maturidade espiritual. E ele vai falar de cooperação. A palavra cooperação traduz o termo koinonia, no grego moderno, quinonia. Comunhão participativa, vida em comum, participação ativa. Não se trata apenas de uma amizade afetuosa, de uma mera afinidade no relacionamento. É muito mais, é o desenvolvimento concreto, é o envolvimento real no trabalho da missão, na missão de proclamar o Evangelho. Desde o primeiro dia, ele diz. Porque desde o primeiro dia, como está no versículo 3, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós nas minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Quando foi o primeiro dia? Vemos em Atos capítulo 16, quando Deus abriu o coração de Lídia para ouvir a pregação. E Lídia constrangeu os apóstolos, nesse caso Paulo e Barnabé, para serem recebidos na sua casa e para ficarem ali. Ela constrangeu-os ao ponto de: vocês não podem ausentar-se, devem ficar. E eles ficaram. E Deus fez uma obra na cidade de Filipos extraordinária, libertou uma jovem endemoniada, salvou o carcereiro, ali nasceu uma igreja. Então, efetivamente, ele está a dizer que desde o primeiro dia, quando Lídia foi convertida, até aquele momento, os filipenses partilharam recursos, sustento e compromisso com a proclamação do Evangelho. Filipenses 4, a partir do versículo 15 até o fim, mostra isso mesmo. Essa foi a igreja que mais apoiou financeiramente o apóstolo Paulo, das que mais lhe deu alegria para a realização do ministério. Portanto, meus irmãos, aqui eu quero deixar uma indicação clara. Literalmente na Bíblia, a parceria missionária pertence à identidade da igreja. É por isso que os primeiros batistas, eles, na sua ênfase à autonomia da igreja local, eles sempre focaram num outro aspecto, que é a cooperação e a parceria na evangelização do mundo. Então a igreja, ela é uma comunidade missionária por natureza. Somos uma igreja que se autogoverna, que se autossustenta, que se autopropaga, mas estamos todos envolvidos numa missão de espalhar o Evangelho para cada criatura, para todos os povos, tribos, línguas e nações, e em cada geração. A geração que passou cumpriu o seu papel, agora é a nossa vez. Então a igreja não existe para si mesma, ela existe para o avanço do Evangelho. Aliás, a evangelização é a razão da presença da igreja no mundo. Eu vos tirei do mundo, aliás, eu não vos tirei do mundo, mas eu vos livrarei do mal. Não peço que vos tire do mundo, mas que os livres do mal. É a oração de Jesus pela sua igreja. Assim como o barco tem que estar na água, mas a água não pode estar no barco, a igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Nós estamos aqui neste mundo e vamos ficar até a volta de Jesus, e temos uma missão, que é pregar o Evangelho em toda a parte. A comunhão cristã, portanto, não deve ser centrada em programas internos, mas na proclamação do Evangelho. E é uma tentação sermos apenas
um grupo que se reúne aos domingos, na nossa vida confortável, e nos esquecermos da nossa razão de ser e de estarmos neste mundo e da própria natureza da igreja, que é de ser uma comunidade proclamadora do Evangelho. Uma igreja, ela pode ter estrutura, deve ter, tradição é importante também, e muitas atividades, mas se ela não participa no Evangelho, ela perdeu o seu centro, ela perdeu o seu propósito, ela está traindo a sua missão. Uma igreja bíblica, saudável, é reconhecida não apenas pela sua fidelidade doutrinária, por ser uma igreja ortodoxa biblicamente, mas pela sua participação concreta na missão de Deus, que é de evangelizar, que é de proclamar o Evangelho. A tríplice missão da igreja, uma pergunta básica para todo candidato ao ministério, ela implica em adorar a Deus, edificar os santos e anunciar o Evangelho entre as nações. Adoração, edificação e evangelização. Note o versículo 6, o segundo ponto dessa mensagem, que foca não agora em gratidão, mas em confiança. A confiança de Paulo é na fidelidade de Deus. E aqui há um ponto que é denso, profundo. Esse versículo talvez é um dos mais densos do Novo Testamento, o versículo 6 aqui, de Filipenses 1. Estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aqui encontramos o fundamento da esperança do cristão. Paulo não está aqui a ser simplesmente otimista. Ai, como Paulo é otimista. Eu espero que ele que começou a boa obra complete. Que aquele que começou concretize. Eu espero que sim. Ele não diz isso. Ele está a dizer de forma clara, plenamente certo. E o verbo aqui indica convicção estabelecida. Eu estou plenamente, completamente certo de que o que começou vai terminar. A boa obra aqui não se refere, primeiramente, a projetos humanos, mas a obra salvadora iniciada por Deus. Aquele que começou boa obra, quem é esse alguém? O sujeito aqui é quem? É Deus. Foi Ele que começou a boa obra. A salvação não começa com a decisão humana, autônoma. Começa com a ação soberana de Deus. A regeneração é uma obra de Deus. Essa obra que Deus realiza na alma do ser humano, tirando da morte para a vida, do pecado para Deus, das trevas para a luz, é uma obra de Deus. A fé é fruto da graça de Deus. É Deus que ilumina a nossa alma, é Deus que tira as escamas dos nossos olhos, é Deus que tira a cegueira espiritual, é Deus que tira da morte para a vida, vivificando-nos. Quando outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou. Pela graça sois salvos. E este versículo, meus irmãos, ecoa toda a teologia paulina da salvação. É difícil de entender, eu sei. Há aspectos amplos e que não devemos colocar numa prisão e tentar definir tudo pela lógica, porque ultrapassa-nos. Mas, lembrando de Romanos 8,30, Deus chama, justifica e glorifica. Aos que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, a estes glorificou. Não, mas glorificou é futuro, sim, mas em perspectiva já glorificou. A obra da graça tem origem em Deus. Note ainda a perseverança dos santos, porque ele diz, aquele que começou a boa obra, o sujeito aqui é Deus. Ele também vai completá-la, há de completá-la, como diz o texto. O verbo indica consumação segura. Então a perseverança dos salvos, dos santos, é garantida por Deus. Paulo não expressa aqui uma mera esperança psicológica. Eu sinto, ele não diz isso, ele declara de forma convicta. A doutrina aqui implícita no texto é a perseverança dos santos. A segurança do crente não repousa na sua constância emocional. Ela repousa
na fidelidade de Deus, naquele que começou a boa obra e vai completá-la. Aquele que inicia a obra não a abandona. É isso que Paulo está a dizer. Aquilo que ele começou, ele vai concluir. O mesmo Deus que chamou, regenerou, justificou, é aquele que santifica, é aquele que preserva. A iniciativa é divina, a continuidade é divina e a consumação será divina. Do início ao fim, a salvação é uma obra de Deus. A salvação vem do Senhor, como escreveu o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, Jonas, capítulo 2, versículo 9. Por outras palavras, a salvação, portanto, não é apenas iniciada pela graça, ela é sustentada pela graça até ao dia de Cristo, até o dia final. Isso significa, então, que Deus não me deixou de forma autônoma, no sentido de eu próprio faço a manutenção da minha salvação, eu próprio me mantenho em Cristo e seguro nele, de tal modo que depende sempre de mim e não da graça dele. A nossa resposta na santificação, a santificação é sinergística, no sentido em que Deus me habilita, é Deus que opera em vós o querer e o realizar. Ele operou em mim e Ele me habilita a ser agora uma nova criatura. Ele me capacita, Ele me motiva, o Espírito Santo me convence, e eu mesmo é que vou, é a pessoa que crê, é a pessoa que se arrepende, é a pessoa que vai. Mas, meus irmãos, sem a operação da graça dele na minha vida, não vai. As duas coisas são mantidas em tensão na Bíblia, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas a salvação não é uma obra humana, é uma obra de Deus. Qual é o horizonte aqui? Olha o horizonte dele, escatológico, olhando para o futuro, até o dia de Cristo Jesus. A vida cristã é vivida, meus irmãos, entre 2 dias. A vida cristã é vivida entre 2 dias, o dia da conversão e o dia da consumação. Aqui é a vida cristã. O Evangelho tem uma dimensão futura, ele tem uma dimensão presente, estamos perseverando, mas ela tem uma dimensão futura. A santificação caminha para um encontro real com Cristo na consumação. A esperança da igreja, portanto, não repousa na estabilidade das circunstâncias, nem na constância emocional dos crentes, porque hoje está motivado, amanhã está desanimado, cabisbaixo. Hoje está poderoso, amanhã é um fracasso completo. Não é isso. A nossa salvação não depende dessas nossas fraquezas, mas da fidelidade de Deus que cumpre os seus propósitos. Então a nossa esperança, ela não está na força da nossa fé, mas na fidelidade daquele em quem cremos. É o objeto da fé que salva, e não a fé. A fé é o instrumento, mas o objeto é Ele, quem? Jesus. É Jesus que Ele que salva o pecador, Ele que transforma. Portanto, nos tempos de instabilidade, nos tempos de desânimo espiritual, nós, como igreja de Deus, nós precisamos aprender a descansar na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus. Ele está conosco todos os dias, promessa de Jesus. Ele nos traz conforto e consolo. Então, a perseverança, ela não é presunção, como alguém diz assim, vocês evangélicos têm uma segurança da salvação. Isso é uma coisa muito arrogante, prepotente. Como é que você pode dizer que está seguro da salvação? Paulo diz, estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Paulo está convicto. Isso não é presunção. Isto aqui é confiança humilde no Deus que termina aquilo que começa. E a pessoa diz, não, mas você é presunçoso. Não, eu só confio nele. Você confia? Então já peguei. O seu ponto é, você não acredita que o Deus que começou vai terminar. Você não confia nele. Como uma criança que confia nos braços do seu pai, a criança não fica ali com medo. A criança confia no pai, confia na mãe. O bebê depende, confia. É com essa fé, com essa confiança, como de uma criança. Fechando aqui dos versículos 7 ao 11, terceiro ponto da reflexão, agora saindo da gratidão, da confiança, passamos para o amor que cresce em discernimento para o dia de Cristo e para o louvor ou para a glória de Deus. Depois, então, de gratidão e confiança, Paulo revela o conteúdo da sua intercessão. Qual é o conteúdo? Note aí, versículos 9 ao 11.
E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para o louvor, para a glória, e louvor de Deus. Então Paulo ora para que o amor aumente. Então eu preciso de orar: Senhor, aumente o amor. Ele não está a falar aqui de qualquer amor, meus irmãos, mas de um amor informado pela verdade, porque aqui ele usa a expressão em pleno conhecimento e toda percepção. Ele não ora por um amor qualquer, mas um amor informado pela verdade. E o termo pleno conhecimento, epignosis aqui, indica conhecimento profundo, indica conhecimento de relacionamento, indica um conhecimento moldado pela autorrevelação de Deus, pela revelação que Deus deu na Escritura e em seu Filho Jesus Cristo. Que o nosso amor seja moldado à semelhança de Cristo, do Evangelho. O amor cristão não é mero afeto, é um amor governado, é um amor orientado pela verdade. Duas coisas importantes: amor sem verdade, o sentimentalismo cego, degenera em tolerância moral. Amor sem verdade gera tolerância moral, tolerância para coisas que não devem ser toleradas à luz da palavra de Deus. Como aquele que diz: mas e o amor, pastor? E o amor, irmão? E o amor fica onde? Por causa do amor, temos que fazer vistas grossas, não sabe? Quando a gente ama, a gente esconde. Nós não fazemos nenhum tipo de confrontação, porque confrontar é falta de amor. Só que não é isso que Paulo está a dizer. A verdade, ela deve estar junto, porque, aliás, a verdade sem amor gera intolerância, gera dureza religiosa. Mas aqui Paulo une as duas coisas: que vocês cresçam em amor e no pleno conhecimento. Ou seja, ao mesmo tempo, o Evangelho ele é extraordinário, ele junta amor e verdade. Porque o amor sem verdade, ou a verdade sem amor, é um problema. Nem uma coisa, nem outra. Portanto, é um amor exercido com verdade e uma verdade exercida em amor. Tem que dizer a verdade em amor. E tem que amar com a verdade, não jogando fora os valores, os princípios que Jesus revelou para nós. A finalidade é qual aqui? Tem aqui um para, o propósito, finalidade. Para aprovardes as coisas excelentes. O verbo indica aqui um examinar, um distinguir. Portanto, a maturidade cristã não consiste apenas em evitar pecados grosseiros, ou evitar o mal. Eu sou maduro, eu evito coisas pecaminosas, coisas claramente pecaminosas. Está em discernir um caminho melhor, e não apenas pecados grosseiros, mas a capacidade, o alvo é esse: aprovar as coisas excelentes. A igreja, ela é chamada por Deus para viver uma sensibilidade moral refinada. Saber discernir pelas coisas mais excelentes, melhores. E isto confronta, meus irmãos, a superficialidade espiritual. A igreja é chamada a desenvolver discernimento, não apenas entusiasmo, mas discernimento para as coisas mais excelentes. Paulo está a falar isso num contexto helênico, e como um discipulador está a estimular a igreja a ter um olhar transcendental, à luz da revelação de Deus, do pleno conhecimento, crescer em Cristo e tomar decisões sábias. Qual é o alvo, portanto, final? Para o dia de Cristo, aparece aqui no texto. Serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Mais uma vez aqui, o horizonte é o dia final. A ética cristã, a moral cristã é moldada pela escatologia. Nós vivemos à luz do julgamento futuro. O cristão vive à luz da sua recompensa final e à luz do dia do julgamento.
E essa certeza do dia do Senhor, do dia de Cristo, do julgamento, da recompensa, ela molda o nosso agora. Portanto, não é uma utopia, como sugeriu Karl Marx. Não é uma loucura, não é ópio, anular o presente, viver pensando no futuro, uma vida miserável, falida e fracassada, dominado por bandidos que nos maltratam e nos exploram, a linguagem bem da ideia focada na ideia de nós anularmos o já e vivemos na injustiça total, porque um dia vai acontecer justiça. Portanto, quando nós estudamos sociologia, há muito essa ideia com relação à esperança cristã, de que nós não vivemos o presente porque estamos aguardando um dia em que Deus vai punir. Não, tem que fazer justiça social agora, temos que nos mobilizar agora, temos que partir para a luta agora. Essa é a tese. Eu não estou a defender, o irmão está de braços cruzados. Eu estou a dizer o seguinte, que a esperança molda a ética. Como diz a Escritura, podemos ler esse texto em 1 João 3, versículos 2 e 3. Note o que João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, no dia de Cristo, não é? Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como Ele é puro. E não tem como esquecer de Mateus 5. Bem-aventurados os puros, ou os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. A vida cristã é vivida sob a perspectiva do juízo e da consumação. A ética nasce da escatologia. A santidade não é legalismo, é preparação para o encontro eterno com o Senhor. E estaremos para sempre com o Senhor. Por que o irmão não vai por esse caminho? Porque um dia eu estarei diante do meu Senhor e prestarei contas. E não quero abrir mão da recompensa do trabalho que tenho feito para Ele. E por que não faz isso? Porque há um juiz que vai julgar. Um juiz que vai exercer justiça. Mas e aquele mal, como é que fica? Deus vai puni-lo. Haverá o dia da justa retribuição. O dia em que a justiça de Deus será completamente satisfeita. Eu luto agora, mas não ao ponto de me desesperar e ficar desanimado, porque eu creio no dia de Cristo, Ele vai voltar. E porque creio nisso, vivo assim. E porque creio nisso, tenho motivação para pregar rápido o Evangelho. Porque diz a Escritura, e este Evangelho será pregado em testemunho em todas as nações, então virá o fim. A escatologia molda a ética, molda a prática, molda a vida da igreja. E o fruto aqui, observe, que procede de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. O fruto não nasce da autodisciplina, da moral autônoma, mas da união com Cristo. Então a justiça que justifica, produz justiça que frutifica. A justiça justificadora de Cristo produz justiça que frutifica. Portanto, se Ele justificou o irmão, a santificação vai acontecer. O que começou a boa obra, vai realizá-la. Ah, mas eu gostei muito dessa história da justificação, mas a santificação eu deixo para depois. Ou talvez nunca. Bom, lamento dizer que se ele começou a boa obra, vai completar. Talvez não começou ainda. E espero que comece hoje, em nome de Jesus. A última aqui, o fim último, na verdade, aqui aparece, que é a glória de Deus, para o louvor, para a glória e louvor de Deus. Aqui está o clímax. Toda a obra da graça, a eleição, a escolha de Deus, a regeneração que Deus realizou em nós, a santificação, a glorificação, ou seja, passado, presente e futuro,
tudo converge para a exaltação de Deus. Tudo é para a glória dele. E eu não sou o centro do universo, não. Mas ele é. Cristo é o centro. A ele a glória, a ele o louvor, para todo sempre. Então a oração de Paulo, ela é teocêntrica, do início ao fim. Dou graças ao meu Deus. Tudo é para a glória de Deus. Do início ao fim, Deus é o centro. Muitas das nossas orações, elas são centradas no nosso conforto. Pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. E Paulo aqui centra-se na maturidade, na pureza e na glória de Deus. Que eu cresça no amor que conhece a verdade. Que eu seja puro para o encontro com o Senhor no seu dia. E que Deus seja glorificado em tudo isso. Precisamos aprender a orar. Orar biblicamente, com gratidão e com esperança. A igreja que ora corretamente não pede apenas alívio dos problemas. Qual seria a nossa oração por Paulo? Peraí, Paulo, não, peraí, Senhor, livra Paulo da prisão. Peraí. Irmão, eu tenho pregado o evangelho, olha, o Onésimo está voltando para casa convertido. Tem outros aqui que estão se convertendo, a guarda de César está aqui, eu estou pregando para eles o evangelho. Deus está fazendo a obra prosperar, progredir. Se é para o bem do evangelho, que eu continue aqui mesmo. Olha, estou até tendo tempo para escrever uma carta para vocês. Porque geralmente eu tinha que correr de um lado para o outro, mas agora estou sentadinho aqui, toma carta. E essas cartas chegam e agora nós estamos aqui no domingo pregando a palavra de Deus, porque aprove a Deus por Paulo preso, para que eu pudesse pregar hoje Filipenses. Não é maravilhoso isso? Interpretar a nossa angústia nesse mundo e as lutas à luz da soberania, da providência de Deus. A maturidade espiritual, ela não é opcional, é o propósito da graça. Ele nos salvou para frutificarmos. Qual é o alvo da vida cristã, depois de sermos salvos? Santificação e frutificação. Concluindo, irmãos, devemos alinhar nossas orações com os propósitos de Deus. Essa passagem nos ensina isso, a alinhar as nossas orações com os propósitos de Deus. E o texto oferece um retrato de uma igreja que ora com gratidão e esperança. Gratidão pelo que Deus já fez, gratidão pelo que Deus ainda fará, e gratidão também, intercessão, pelo que Deus está a fazer agora. Essa oração nasce do Evangelho e conduz ao Evangelho. Nasce da obra que Deus iniciou, aponta para a consumação em Cristo e busca uma vida que glorifique a Deus, o Pai. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, invocar o seu nome. Pense assim, o mesmo Cristo que se humilhou até a morte é aquele que vai sustentar o seu povo até o dia final.